E aí, turma, tudo bem com vocês? Ainda estão preocupados com o TCC? Uma pergunta que eu sempre recebo é: professora, como que eu começo meu TCC? Sobre o que eu falo no meu TCC? E o TCC, gente, ele é de tema livre. A gente não tem nenhuma limitação, a não ser fazer dentro da nossa área, para escolher o tema do TCC. E o que ajuda muitas vezes a gente fazer essa escolha é saber que a gente tem algumas formas diferentes de executar, né, um trabalho de conclusão de curso. O TCC nada mais é do que um projeto de pesquisa que depois vai gerar um trabalho que usaremos como trabalho de conclusão do curso para pegar o nosso diploma, para poder formar na área. Na área de saúde, a gente consegue fazer TCCs do tipo de revisão bibliográfica, no qual, né, eu escolho um tema que eu tenho afinidade, que eu gosto de estudar, que eu tenho interesse, procuro nos buscadores bons, é claro, informação, artigo científico, utilizo livros, faço um compilado de material escrito, revisão bibliográfica, e escrevo um artigo de revisão, um trabalho de revisão. Uma outra forma que a gente tem para fazer um TCC é a famosa análise de prontuário, forma 2. Na análise de prontuário, o que a gente faz é pegar dados de resultados de exame, ou então de descrição de doenças, ou então até mesmo dados da vigilância sanitária, dados do Ministério da Saúde, de uma determinada doença e fazer um perfil dessa doença numa população X. Então, um exemplo seria: eu quero descrever na cidade de São Joaquim quantos pacientes acima de 70 anos têm diabetes. E aí eu vou pegar esses dados nos laboratórios, 2 laboratório, ou então no postinho, e aí eu vou ver dentre esses pacientes acima de 70 anos que são diabéticos ainda, quantos homens, quantas mulheres, quem faz tratamento, quem não faz, avaliando dados já prontos, exames que já foram feitos, relatórios médicos e fazendo assim, né, um compilado daquela doença para entender melhor ela na população X. Uma terceira forma que a gente tem de fazer o TCC é realmente executando um projeto de pesquisa. E aí eu vou estar dentro de um projeto, normalmente, de um orientador, vou ter uma pergunta e eu vou experimentar cientificamente, fazer ciência, pipetar as coisas, correr um gel, fazer ELISA, quantificar um analito. Conseguir um tanto de dados, né, sobre aquele assunto que seja suficiente para eu escrever um trabalho de conclusão de curso. Nessa terceira forma, muitas vezes também o que a gente pode utilizar para escrever um TCC é uma iniciação científica. Lembrando que o que eu estou falando não se aplica a todas as instituições. Você precisa ver qual é a regra da sua. Então, eu já fiz uma iniciação científica, eu já estou dentro de um grupo de pesquisa de uma universidade, eu pego esses dados obtidos nesse período de iniciação e valido como projeto e, posteriormente, trabalho de conclusão de curso. Uma quarta forma de você fazer o seu TCC é a aplicação de questionários. E quando a gente fala de questionários, nada mais é do que um questionário, igual você recebe questionário de satisfação de loja. Hoje, a gente pega um tema que a gente quer entender um pouco melhor a percepção da população sobre, né, uma doença, sobre uma vacina, sobre um método de tratamento. Pegamos, então, essa pergunta, fazemos mais perguntas: nome, idade, escolaridade, se já ouviu falar do tema, onde ouviu falar, qual é o seu conhecimento sobre ele, se você viu em TV, jornal, se você viu só na internet. E depois que temos, né, esses questionários prontos, que atualmente a gente faz nos Forms, Google Forms ou Microsoft Forms, a gente dispara na internet para as pessoas responderem. Depois a gente pega essas tabelas de respostas e criamos gráficos e estatísticas de conhecimento percebido da população sobre aquele tema escolhido. E o quinto jeitinho que a gente pode fazer o nosso trabalho de conclusão de curso é discussão de caso clínico, né? Nesses casos eu vou pegar um paciente único, Poliana, que sou eu, e vou fazer a análise do quadro clínico dela. Olha, a paciente entrou no hospital com sinais e sintomas de febre, mal-estar, dor de cabeça, evoluiu para tal coisa, recebeu esse tratamento, foi para casa, o quadro evoluiu de uma maneira, né, que a evolução foi maligna, não evoluiu bem, depois de uma semana ela voltou no hospital. Quando ela voltou no hospital, ela fez mais esse exame e foi concluído que ela tinha um tumor cerebral raro, que aí justifica eu estar, né, descrevendo aquele caso clínico. E aí essa paciente foi acompanhada com esse médico, esse exame, teve essa evolução,
culminou em cirurgia e tratamento com anticorpo monoclonal, quimioterapia e radioterapia. Descrevo toda a história clínica da paciente em relação àquele caso raro, aquele caso que não é comum. Claro que a gente não vai fazer descrição de caso clínico por uma gripe, descrição de caso clínico por uma doença viral comum. São casos mais raros no qual a gente tem todo um histórico, a evolução da doença, o tratamento e o prognóstico final. Então, gente, quando vocês começarem a pensar em como fazer o seu TCC, pense em quais desses 5 tipos você se enquadraria melhor. Se é revisão bibliográfica, se é análise de prontuário, pesquisa científica, questionário ou descrição de caso clínico. Sabendo isso, já é um bom começo para você pensar no seu trabalho de conclusão de curso. Obrigada, turma. Fiquem aí que daqui a pouco vem mais.